Bom dia a todos, caros amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso 12º encontro. Agradecendo a presença da professora Silvia. O professor Pedro, por motivos justificados, não vai estar conosco hoje. E nesse momento, então, dando as boas-vindas, sinalizando secretarialmente que nós estamos nos aproximando do final dos nossos encontros. Eu me permiti uma pequena brincadeira com vocês. Mandei ontem à noite uma série de gravações sobre cantos de coruja, que é para ninguém se esquecer das cartas, né? O que corujas tem a ver com carta, eu não sei, mas vamos descobrir juntos, nessa tentativa de compreender, então, o lugar dessas cartas na construção da compreensão que nós estamos fazendo a respeito de currículo como uma experiência vivida. Nós, então, nesse período, exploramos diferentes leituras de currículo. Nós fizemos várias aproximações do que seria a nossa compreensão ampliada de currículo. Nós temos, então, uma proposta de formar um cidadão planetário, ou criar as condições para a existência de uma cidadania planetária, a partir da escola. Essas leituras de currículo que nós fazemos, então, todas têm este viés, essa vontade de compreender, a partir de uma experiência que todos têm, compreender a própria experiência e, a partir daí, poder compreender a experiência do outro. Seja esse outro um indivíduo, nosso estudante, seja esse outro a sociedade como um todo, que tem essas dimensões curriculares profundamente significativas. No caso do Brasil, por exemplo, essas modificações que estão sendo propostas aí para o ensino básico, quando a gente vai olhar o que isso significa, nós temos nesse geral de ensino básico, de ensino pré-universitário no Brasil hoje, cerca de 48 milhões de estudantes. Então, quando eu altero alguma coisa, significa alterar para praticamente 20% da população brasileira. Por isso é que é tão delicado, é tão complexo, e complexo no sentido de precisar ser feito junto, serem feitas juntas as decisões a respeito de currículo. Então, nós procuramos ver, através desse recurso de uma carta, como é que cada um dos estudantes que participam desse trabalho e dos professores, como é que nós vivemos essa experiência curricular aplicada a nós. Então, em grande parte da nossa vida estudantil, nós sofremos a experiência curricular como alguma coisa que nos é imposta. Nós não temos praticamente nenhuma intervenção nesse sentido. Então, a pré-escola, escola maternal, as séries iniciais e mesmo o ensino básico, raríssimos são as possibilidades do estudante opinar ou optar por alguma coisa. E considerando a maneira que muitas escolas, principalmente no domínio privado, resolveram a questão do texto didático, então é zero a possibilidade de você alterar qualquer coisa. Isso dá, então, uma ideia clara de qual é a relevância de educadores compreenderem essa questão curricular com uma dimensão estruturada e estruturante da nossa vida acadêmica. Então, poucas instituições têm o poder e a força coercitiva que esta construção, chamada currículos, tem na nossa vida. Depois que os estudantes chegam à universidade, eles começam a exercer alguma agência, alguma possibilidade de intervenção
no que vão fazer. Esta possibilidade, então, é um tanto modesta, embora se coloque. E esta intervenção do estudante no que vai ser feito começa pela escolha de algum tipo de formação. E no interior desta formação tem havido uma pressão crescente para que muitas das atividades sejam optativas ou alternativas, ou sejam substituíveis por outras formas de aquisição de um saber, de uma competência, de uma habilidade, que não exclusivamente aquele que acontece nos bancos de uma sala de aula. Então, nós já temos várias escolas que têm um perfil claramente validador dessas experiências curriculares extraescolares. E essas experiências podem ser feitas, inclusive, internacionalmente. Uma escola pode validar a experiência curricular que um estudante faz em qualquer país do mundo. De certa maneira, é radicalizar isso que nós podemos fazer na pós-graduação. Quer dizer, um estudante poder cursar disciplinas de qualquer dessas dezenas de cursos, por exemplo, que a UFC tem, ou nas demais universidades brasileiras. Então, esta é uma liberdade e uma possibilidade, assim, um tanto mais teórica do que prática, porque as condições materiais de vida dos estudantes raramente permitem que ele aproveite isso. Então, na pós-graduação, durante algum tempo, foi possível que os estudantes fizessem um doutorado sanduíche, por exemplo. Pudesse passar um ano da sua experiência de formação no exterior ou noutra universidade. Então, estas são experiências interessantes, são enriquecedoras e, de certa maneira, abre brechas neste poder disciplinar que o currículo está embutido, está inserido e exerce com muito rigor. No final das contas, o que a gente quer chamar a atenção, então, é para que todos nós temos uma formação, tem uma parte substancial dessa formação que é imposta. E tem uma pequena parte a respeito da qual nós podemos optar. Esclarecendo que na pós-graduação é possível um pouco mais de agência do estudante, mas mesmo assim limitada pelas condições de cada um. E é irônico a gente olhar para isso, aqui em educação e em currículo, quando nós nos lembramos da didática magna de Comênios. Né? O que ele propõe para o 4º ano de estudos? Eu tenho certeza que todos vocês leram a didática magna. Eu vou dizer aqui, a grande viagem, né? As pessoas saírem do seu espaço e viajarem pelo mundo, conhecer as universidades, as escolas. O que também não tem nada de novo. Esse é o grande projeto educacional da Paideia. Então, os jovens, antes de fazer a primeira barba, vai fazer uma viagem pelo mundo conhecido de então. Esse jovem é necessariamente um cidadão, quer dizer, é um herdeiro de um proprietário de terras. E o pai, na sua generosidade, vai dar um tutor e um escravo para carregar as coisas. E essa trinca, ou a depender dos recursos do pai, essa comitiva, circula pelo mundo durante 1, 2, 3 anos. E quando esse jovem volta, ele foi assaltado, foi agredido, sobreviveu de alguma maneira, mas ele aprendeu uma série de saberes que jamais aprenderia na sua cidade apenas. Então, esta ideia do deslocamento, da saída, que também Comênios vai fazer isso muito, muito dolorosamente, ele mesmo, viajando por conta das perseguições, das guerras religiosas, na época em que ele vivia na Europa. Então, nós continuamos a valorizar essa experiência. A pós-graduação hoje
inclui na sua reflexão a questão da internacionalização. E esta internacionalização significa isso, essa articulação de saberes, porque retoma, como experiência curricularmente organizada, uma coisa que está na matriz de fundação das universidades. Então, nos séculos XII, XIII, XIV, a universidade é isso. É um lugar onde professores e estudantes, mas principalmente estudantes, se reúnem, contratam um professor, e ele vai ser, então, aquela pessoa que partilha uma experiência. Deste lugar ele vai para outro, para outro, para outro. E os estudantes também. Então é muito interessante quando nós lemos sobre as experiências iniciais de Bolonha, de Paris, que são universidades que estão na origem desse grande movimento que nós hoje damos continuidade, o lugar do deslocamento na formação. Como a viagem está implicada. Porque a viagem não é apenas um deslocamento físico, mas é toda uma situação de aprendizagem que se permite, facilita. Essa questão do contato com o outro mesmo. E esse todo a aprendizagem que decorre do contato com o outro. Então, nesses dias nos quais nós estivemos juntos aqui, nós procuramos compreender o que é esta construção que nós chamamos de currículo. Nós distribuímos alguns textos e algumas canções para que, na impossibilidade de fazermos uma viagem, como seria o razoável, nós aqui pegamos, por exemplo, passar um mês no Benin, vendo as origens do Brasil musical. Porque aqui nesse país nós somos vários Brasis. E um desses Brasis tem suas raízes no Benin, no que hoje se chama Benin. Que é onde vêm esses músicos maravilhosos, os iorubás. E toda vez que a gente ouve carnaval, pode ter certeza que a gente está ouvindo a matriz do iorubá se manifestando. E nada como passar também um período aqui no Araguaia, no Xingu, no Parque Nacional do Xingu, que é um lugar maravilhoso. Ver as experiências das comunidades indígenas que sobreviveram em condições mais ou menos razoáveis. Ou visitar México, Guatemala, esses lugares onde a América pré-colombiana se constituiu de uma maneira magnífica. Pirâmides do tamanho das do Egito ou maiores. Astronomia, matemática, toda essa coisa. E uma experiência que foi encerrada por conta da colonização, um requinte de estupidez e crueldade, feita a partir de Cortés e com as bênçãos da Santa Madre Igreja, que foi responsável pela queima de grandes quantidades de livros escritos por esse povo. E para aqueles que quisessem, eu recomendaria então um mês nessa região aí da Grécia. Não está muito agradável a gente ir lá agora por causa das guerras, mas uma visita para ver de onde vêm essas contribuições. E no final a gente faria aqui, no final do semestre, faríamos um grande seminário internacionalizado a partir dessas experiências e compreendermos o que é que nos forma mesmo. Quando eu penso na minha formação, o que foi que me garantiu? Eu, pessoalmente, esse professor, eu sou uma pessoa que é definida pelo hábito da leitura. Olha ali o que está atrás de mim. E essa é a menor estante que eu tenho aqui em casa. Quer dizer, eu não tenho nada. Tenho só muito livro. Né? Felizmente eu li. Não li todos. Tem alguns que estão naquela estante lá de cima, porque eu ainda vou ler, enquanto tiver tempo. Mas li a maioria deles. Então, eu me defino como uma pessoa que foi formada pelo hábito leitor. Este sou eu. A pessoa que lê, que gosta do livro. Então, curricularmente, como é que é essa experiência? Como é que se adquire a experiência da leitura?
E aí a gente vê hoje, tem um livro precioso do Paulo Freire, um livrinho pequenininho, que quando eu tinha condições eu dava para cada um dos meus estudantes. Era baratinho e é um livro fundamental, a importância do ato de ler. Então, para mim, o livro foi a porta, a chave, a estrada, o caminho, a motivação que me levou para o mundo. Em todos os lugares que eu fui, antes de chegar no lugar, eu já tinha uma ideia clara da cidade. Eu olhava os mapas, lia os mapas. Isso, para mim, é muito prazeroso. Quer dizer, de alguma maneira, o ambiente familiar lá em casa, na casa dos meus pais, que eram ávidos leitores, e minha mãe, uma mulher que escrevia muito bem, era escritora de cartas. Havia um rapaz apaixonado, ele ia lá em casa, Dona Maria, estou apaixonado por fulana, faça uma carta para ela. Aí ela escrevia a carta assim. E vice-versa, às vezes ela escrevia a carta por dois lados da mesma questão, né, para juntar os interesses. E numa época onde o correio funcionava na base de telegrama, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era um pedaço de papel assim, com umas tirazinhas coladas, uma, tipo é uma experiência interessantíssima. Eu tive um tio que era desse correio, trabalhava nessa coisa. Eu me encantava com o menino vendo aquelas máquinas funcionando sozinhas, escrevendo as letrinhas lá. Então, a leitura e todo esse aparato do livro é o que me constituiu como professor. Se uma coisa eu faço com regularidade, em cada cidade que eu visito, eu vou na biblioteca. Uma das coisas que mais me marcou no doutorado nos Estados Unidos foi que, pela primeira vez na vida, eu entrei numa biblioteca que tinha 6 milhões de títulos. Aí você entra na biblioteca e você sente aquele bafo, né? Aquela coisa boa de estou em casa. Sabe, você ir numa estante, tem todas as revistas que você olha assim. Essa biblioteca assinava 25 mil periódicos. Nesse tempo a revista era física. Então você tem do número 1 até o de hoje. E teve alguns períodos de guerra, de acidente, que faltou, tinha lá uma cópia muito boa deste livro. Então eu sou o leitor. É isso que a escola fez comigo e é isso que eu procuro trazer a cada um de vocês o encantamento pela leitura. E o que é que a leitura significa, além de encantarmos? Como é que currículo pode nos ajudar a uma experiência de encantamento? Uma experiência de êxtase. Então, os amantes de livros, às vezes, passam anos atrás de um determinado livro. Quando encontram, eles têm assim uma experiência de êxtase, realmente. A satisfação, a alegria. Uma parte dos apaixonados de livros são também ladrões. Quando não tem outro jeito, eles roubam os livros, né? E essa coisa do roubo do livro é uma prática que vem da antiguidade, né? Quando os livros eram muito mais caros, se vocês olharem nessas bibliotecas europeias mais antigas, os livros são amarrados com uma corrente. Porque a questão do roubo do livro é uma coisa mesmo séria, né? Hoje está resolvida essa coisa, a gente não rouba mais o livro, faz só uma cópia, né? Escaneia o livro e tal, que é também um tipo de roubo, não é? E eu motivo, inclusive, esses furtos todos, porque eu acho que é uma coisa necessária. Alguém que rouba um livro devia receber o livro de presente, porque é algo assim necessário mesmo, vital. Então, ditas essas maluquices a respeito do meu hábito docente, e como esse hábito docente se transformou num hábito docente aprendiz, que é isso que eu quero levar como contribuição para a cidadania planetária. Quer dizer, que nós desenvolvamos uma competência leitora, como queria Paulo Freire, para ler não apenas livros, mas ler o mundo.
ler a sua realidade, ler a sua sociedade, ler o seu bairro e fazer essa experiência que nós fazemos com os bons livros. Lemos, nos apropriamos dele. E depois a gente pode dar para os outros. Porque aquele livro já cumpriu o seu papel. Então, esta é a coisa curricular importante da compreensão, da formação de um hábito. Esses dias eu mandei para vocês um artigo que eu achei muito interessante, pela sua brevidade e pela sua clareza. É um livro é um artigo pequenininho que eu pus o título Hábitos e Cultura. Essas duas palavras frequentemente são tomadas como sinônimos e tem muito a ver, elas têm uma interface muito grande. Mas elas têm uma pequena diferença que nesse texto está muito bem explicitada. E, para minha alegria, esse texto é do pessoal de educação física, esportes, que mostra como essas ideias que nós estamos discutindo têm uma aplicação muito ampla e uma aplicação poderosa, quer dizer, é uma teoria de alto poder explicativo. Então, neste artigo, que trata de hábitos esportivos e cultura esportiva, se eu fosse fazer um trabalho com vocês na pós-graduação, eu pediria que você substituísse, por exemplo, a palavra esporte pela sua área. Por exemplo, quem é de música, fazer cultura musical, hábitos musical, ou cultura da saúde, hábitos da saúde, cultura médica, hábitos médicos, cultura filosófica, hábitos filosóficos. Porque é uma estrutura, o artigo está montado de uma maneira muito feliz nesse sentido, de fazer essa comparação e propiciar uma compreensão muito interessante, muito poderosa dessas duas noções fundantes para a nossa compreensão de currículo. Então, todo o currículo ocorre dentro de uma cultura. Não deveria vazar para dentro do currículo elementos alheios a essa cultura. Por isso é que a gente reclama tanto da colonização, que a professora Silvia vai tratar daqui a pouquinho, desta colonização e da decolonização que os intelectuais em todo o mundo, mas principalmente na Latinoamérica, estão trabalhando já há algum tempo, no sentido de construir uma outra perspectiva extra-europeia. Não temos nada contra a Europa. Nós conhecemos a Europa, nós estudamos na Europa, nós temos amigos na Europa, nós visitamos a Europa. Nada contra, não é isso. Mas é que nós somos adultos. Quer dizer, nós já temos maturidade para estruturar uma proposta curricular e apresentá-la. Olha o que a professora Silvia está fazendo. Ela está propondo alguma coisa. E olha essa carinha dela, é nascida bem ali, naquela região do centro. Tá ali. Toda aquela beira-mar está nesses olhos. Então, por que a gente tem que importar uma coisa dessa pronta? Então, os outros intelectuais brasileiros que discutiram essa coisa nos ajudam a compreender por que um trabalho como esse dela é necessário. O velho Machado de Assis e a velha Nízia Floresta já nos dizem no século XIX, dizem com toda elegância, gente, nós podemos fazer. Porque se a gente montar um currículo aqui com as matrizes europeias, a gente não vai dar certo. Isso aqui é uma cultura. Nós temos esta cultura brasileira feita na especificidade da colônia escravista. Esta especificidade é que tem que ser respeitada.
e não pode ser esquecida nem um segundo. Então, quando eu estou montando um currículo, eu tenho que pensar descendente de escravos, colonizado, mestiço. São essas características centrais que têm que ser consideradas quando eu estou pensando na escola. Porque a gente vê as coisas dramáticas que acontecem quando a gente esquece isso. Uma amiga médica estava me mostrando uma coisa interessante nos livros de puericultura. Você sabe o que é puericultura? Aquele cuidado com as crianças. Aí tem uma fotografia, criança saudável. Aí tem lá um bebezinho branquinho, lourinho, rosadinho. Aí o médico diz, está vendo o que é uma criança saudável? E a aluna dele é uma negra. Que fica assim, e aí? E um menino negro? Não pode ser saudável, porque tem que lavar até sair o negrume. Como é que pode? Tá Então, difícil ser saudável, né? tá Para difícil essa ser saudável. criança. Então, são essas coisas que a gente vai incorporando e você ouvindo na sua formação, seu professor dizendo, está vendo o que é um menino saudável? Tá. Você vai reproduzir isso o resto da vida. Não vai achar menino saudável nenhum aqui, porque aqui não, todo mundo é assim. Tem lá o seu tanto por cento de negro, de europeu, de indígena, essas misturas todas. Nós temos que pensar currículo, então, pega um meninozinho desses nossos aqui, fotografa de menino saudável, é desse jeito. Né? Como diz o Chico Buarque, perna comprida para correr atrás de bonde e fugir da polícia. Temos que pensar, então, esse cidadão planetário, mas a partir deste lugar. E é um cidadão planetário aberto ao outro, que vai olhar cada pessoa do mundo com a sua própria cidadania, todos construindo isso que é o planeta, esta diversidade de experiências, de saberes. Aquele que recebeu o impacto da colonização escravista, aquele que apanhou na escravidão, que foi marcado a ferro e fogo, marcado mesmo de verdade, isso não é figura de linguagem, tem uma leitura da vida e dessas relações que não pode ser esquecida e não pode ser comparada com nenhum que vem de fora. Quem segura o cabo do chicote não sabe como é a ponta. Então, essas questões, quando o Silvio está propondo a cidadania planetária, é porque ela refletiu maduramente sobre essas coisas todas. Ela ouviu o que o Paulo Freire estava dizendo a respeito do Machado de Assis e da Nízia Floresta. Ouça essas pessoas que já disseram para nós. O que a Nízia queria tão diferente? Uma escola para mulheres feita por mulheres. Porque naquele período as escolas para mulheres eram feitas por quem? Por homens brancos padres. Tinha que ser uma coisa com as bênçãos da Santa Igreja. Então, são coisas mínimas que depois Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Nise da Silveira, que é uma mulher pela qual eu sou apaixonado, Cecília Meirelles, vão todos se sentar juntos, olha aí, juntos, para elaborar uma coisa chamada Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Vão dizer isso. Com toda a elegância que Cecília Meirelles e Machado de Assis têm para dizer, olha, nós sabemos o que nós estamos dizendo e escrevendo. É assim. E com toda a leitura cuidadosa, que depois Paulo Freire vai dizer, é para ler essas coisas aqui. E esta leitura formadora. Uma leitura que, quando eu chego aos 76 anos, no final da vida, está bem ali atrás, me segurando, me suportando, me animando, me motivando. Este hábitos é esta estrutura que me permite operar. Por isso o currículo, para mim, foi importante.
porque eu pude ir construindo esse currículo com cada livro que eu fui acrescentando nessa minha coleção. E hoje, quando nós falamos que um europeu chamado Pierre Bourdieu nos ajuda, é porque sim, ajuda mesmo. Porque ele teve a grandeza de trabalhar na Argélia, que era uma colônia francesa. Ele foi soldado na Guerra da Argélia. Se tornou amigo dos intelectuais argelinos. Voltou para Paris e continuou trabalhando com esses intelectuais argelinos, vendo o outro ponto de vista. Então não se trata de converter argelinos em franceses, porque nunca serão. A gente conhece argelinos que estão há 4 gerações na França e até hoje são argelinos, não são franceses. Turcos na Europa. Tem 3 séculos que esses turcos estão lá. Nunca foram alemanizados. Continuam turcos. Não é por falta de vontade deles, é porque não entra. Então, quando nós aqui, nesse lugar maravilhoso, mas que tem uma tragédia atrás, e que nós temos que olhar com cuidado, mantê-la na memória, para que ela não se repita no futuro, é aqui que nós precisamos pensar no currículo com atenção, com muito cuidado. Este currículo que vai nos permitir, por exemplo, a proposição de uma cidadania planetária. A proposição da diversidade assumida. Pode ser diferente. E toda a diferença é bem-vinda. E ela é estruturante da construção da minha identidade. É a unidade na diversidade. E alguns autores têm citado isso com uma metáfora muito feliz também. Como vocês viram, eu uso muitas metáforas. Mas é a metáfora do currículo da sociedade como uma colcha de retalho, que tem uma unidade estrutural fundante. É um pedacinho. E quanto mais diferente, mais colorido, mais diferente mesmo, melhor. Porque se a colcha de retalho foi feita dos mesmos retalhos, fica uma coisa muito horrorosa. Mas é na diversidade que ela se manifesta a nossa capacidade de organizar de uma maneira diferente esses fragmentos. E construir um sentido, que esse aqui é o central, que o velho Paulo Freire insiste tanto. Construirmos um currículo que seja significativo, em primeiro lugar, para nós. E como é que a gente faz essa operação? Reinterpretando a experiência que nós temos. Então, essa carta que eu peço hoje é só um primeiro documento. Eu peço também um segundo documento para vocês verem como é que a gente vai amadurecendo com o tempo. Mas o que eu espero é contaminar todos com esta ideia de se apropriar da sua própria história e ver no outro, no seu estudante, você mesmo, nesse processo de se construir como tal. Então, poder ajudá-lo a construir, a atribuir um significado para a experiência escolar que teve. Poder romper essa violência disciplinar da qual o currículo se alimenta, esse currículo oficial. E nós podemos, então, escapar desse imperialismo da razão. Nós podemos ver, como o próprio Bourdieu já disse, Lacan, juntos, que há uma razão imperialista, tem uma lógica, tem artimanhas. Então, nossa questão é mostrar o nosso estatuto adulto, de intelectual adulto. E é isso que Silva está mostrando. O que o intelectual adulto propõe uma teoria. O que o intelectual adulto na academia faz? Propõe uma teoria. O intelectual é para isso. É para ler o mundo
interpretá-lo e oferecer. Está aqui, ó. Essa é a minha teoria. E aí o que a gente pode fazer? Cair de pau em cima dessa teoria. Se ela resistir, ótimo. Porque a história das teorias é isso. O papel das teorias é isso. É ser apresentada, ser criticada, ser mudada, ser reformulada. É assim que se faz. É assim que a gente avança. A teoria, então, no caso, nós estamos centrando esse nosso seminário numa teoria. Nós vamos formar o quê? Qual é a nossa proposta curricular? Formação de uma cidadania planetária. Como é isso? Então, nós detalhamos aqui a cada instante. E aí, como é que cada um constrói o sentido da sua experiência de formação curricular? Nós temos esses artifícios do professor. Eu peço uma carta onde você conta, você se narra. Depois peço outra carta onde você interpreta essa narração, mostrando para mim que você compreendeu o que é que aconteceu com a sua formação. Quem é você? E de permitir, então, ter a posse disso que fizeram com você no passado. Você atribui, ressignifica, é isso. Ressignificar é isso. Então você pode contar a sua história agora interpretando de acordo com os seus interesses. E aí é o trabalho do professor. O trabalho do intelectual apresenta teorias e oferece à comunidade. Destroça essa aí. O papel do professor, a construção do sentido. De tal maneira que cada estudante compreenda profundamente e incorpore o significado do que foi feito nesse período. Nós vamos passar aí umas 60 horas juntos, trocando essas experiências, e tem sido uma experiência maravilhosa para mim ler as cartas que vocês têm me mandado. Quem sabe a gente pode depois publicar uma coisa, sem pretensão nenhuma, só para dar uma visibilidade coletiva a esse esforço que nós estamos fazendo juntos. Quer dizer, pessoas que na pós-graduação estão se preparando para fazer uma coisa significativa, que começa mostrando que elas compreenderam o que foi que aconteceu na sua formação. Elas compreendem intimamente e são capazes de expressar o que foi que aconteceu na sua formação. Então, tem uma parte dessa formação que vocês não têm opção nenhuma. São os pais, ou é a pobreza, ou é a ausência da política pública, ou é a miséria daqueles que roubam a merenda escolar, que é um dos crimes que devia ser punido com pena de morte. Uma merenda que já custa centavos por cada estudante, vem dar o cara lá e rouba. Então, compreender essa tragédia da experiência e compreender o significado profundo para essa nossa cultura brasileira de uma pessoa que, saindo dessas nossas condições, chega a completar um doutorado. Cada um compreender o esforço extraordinário que fez para valorizá-lo. Compreender o esforço das famílias. Conheço muita gente que não come para que os filhos se alimentem. Por isso a escola tem que ter merenda. Deveria ter café da manhã, almoço, janta, merenda. Porque isso é um custo mínimo. Então, e quem queria essa coisa é uma pessoa, não é nem invenção minha. Eu só li nos trabalhos tanto do Darcy Ribeiro quanto do Anísio Teixeira, que é o propositor dessa ideia. Que a escola, além de ter uma matriz curricular, tem um currículo de receber as pessoas, alimentá-las, limpá-las, cuidá-las, protegê-las, receber de manhã bem cedinho, com um bom café da manhã e devolver para os pais no fim da tarde jantado, banhado.
Pronto. Essa é a nossa ideia de escola. Quando a cidadania planetária foi interrogada, como é a escola para vocês, a gente já tem um modelo pronto. São textos de 1940, quando Anísio Teixeira estava fugindo da polícia do Estado Novo. E propõe, então, essas coisas que são absolutamente possíveis de serem feitas. E aí é importante a gente olhar para essas coisas numéricas, compreender que quando eu falo de educação no Brasil, eu estou falando de uma coisa que envolve diretamente mais de 50 milhões de estudantes. Então, 1/4 da população é estudante aqui no Brasil. Nós estamos falando disso. E aí não tem custo, não é caro. É um investimento que a gente fará magnificamente se cuidar da escola de muito boa qualidade. E um desses modelos de escola de qualidade é essa, a formar um cidadão planetário. Que bebe aonde? Esse cidadão planetário olha para Machado de Assis, para Anísio Floresta, para Anísio Teixeira, para Darcy Ribeiro, para Cecília Meirelles. E veja que são intelectuais brasileiros, como a professora Silvia, que propuseram. Eles não foram, então, propor uma escola nos moldes europeus, não. A escola brasileira, por conta do passado colonial escravista, tem que dar café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, banho. Tem que ser assim. Por quê? Porque teve um passado colonial escravista. As crianças chegam na escola com fome. Então, o currículo tem que ter lá café da manhã. Se não tiver, não vai para lugar nenhum. Como é que você vai aprender com fome? Então, são essas ideias que, quando nós nos aproximamos do final dos nossos encontros, nós trazemos novamente, porque basicamente foi isso que nós dissemos aqui o tempo todo. Nós procuramos compreender o currículo, essa entidade assim abstrata, a partir de uma coisa muito concreta, o meu currículo. E eu espero que você se lembre, o currículo do Botelho está atrás dele ali, segurando. E cada um possa pensar, enquanto professor, enquanto está se formando, nos outros. O professor é uma pessoa que se forma para se dar. Então, compreenda o que houve o que houve de maravilhoso, o que houve de péssimo, para repetir o maravilhoso e cancelar o péssimo, com aqueles que vão depender de você logo aí na frente. Vocês estão no topo da pirâmide educacional brasileira, que é essa pós-graduação. Vocês serão os gestores, os executores. E vocês serão indignos desse nome. Não levarem a sério o que Machado, Nísia, Cecília, Anísio já nos disseram. Vocês não merecerão o menor respeito como intelectuais se ignorarem tudo isso. E nesse momento eu passo a palavra à professora Silvia, que vai dar uma amostra muito boa de o que significa esse pensamento que nós estamos discutindo e tentando seduzi-los. Grande abraço. Professora, ligue seu microfone. Bom, então, bom dia a todos, a todas. Eu fiquei na dúvida se eu deveria falar sobre isso hoje, mas é o assunto que está me
tomando todas as horas do dia, às vezes da noite, tá? Que é esse digest, essa publicação, que eu já até falei para vocês. Gente, eu devia ter penteado o cabelo, né? Agora que eu tô vendo que tá muito Tá bagunçado. linda, professora, tá linda. Ei, olha aí, olha aí, olha aí. Não, tá meio maluco. Bom, então, agora, eu queria falar para vocês assim. A vez passada nós falamos, eu mandei para vocês até o Digest 2022, para poder vocês verem o que era que significava essa publicação. Vou me referir a ele de novo, porque nós estamos no processo de pesquisa, não é? Para essa grande obra que é uma iniciativa, né, inclusive do pessoal da União Europeia, na verdade, Inglaterra, Itália, especialmente, de ver quais são as publicações. Já está acontecendo isso desde, se eu não me engano, desde 2020, por aí, tá? Mas o convite para nós foi feito, para o Brasil, foi feito em 2021, né? E a razão foi porque eles lá acharam que Portugal é como se divide em línguas, até já tinha falado para vocês a vez passada, como se divide por línguas, então estava meio estranho que Portugal não tivesse incluído o Brasil, e Portugal, então, nos convidou. E nós começamos a entrar nesse mundo, tá, de pesquisa, e a ideia que é uma compilação gigantesca de tudo que está sendo publicado em educação, que eles botam os principais tópicos são educação global, educação para a cidadania global e tal. E aí nós incluímos a educação, cidadania planetária, educação da cidadania planetária. E aí foi que começamos a mergulhar muito mais nesse mundo, e nesse mundo das publicações. Olha, o que foi a surpresa, como eu falei para vocês a vez passada, e vou reiterar agora, é o enorme número, a quantidade de publicações sobre decolonialidade. E isso surpreendeu no sentido seguinte: a vez passada, em 2022, tinha sido detectado algumas coisas, mas eu não, olha, sinceramente, nem me pergunte por que nós não detectamos isso antes, porque isso está acontecendo já desde 2015, pelo menos, ou antes. Essa procura de entender e de aplicar esse conceito de decolonialidade em todas as áreas, em publicações e tudo. O que aconteceu é que agora, né, nós estamos detectando que nós tivemos ao todo 200 e, olha bem, isso não esgotou, 227 publicações que estamos listando, tá? Nesse Digest, esse Digest 2023, e desses 2027, 180 são sobre decolonialidade, ou seja, 81%. É uma coisa tão surpreendente que nós refizemos de novo, assim, o próprio Caio está aí, o Caio é do nosso grupo aqui de currículo, ele é parte do grupo que está, nós somos 3 pessoas, né? A Josefina Moraes Aralt, que é a minha filha, né? E Caio e eu que estamos procurando essas publicações. E Caio, você se sinta à vontade, tá? De dar seus palpites e me interromper. Então, o que nós chegamos à conclusão é que, primeiro de tudo, que é um conceito recorrente, procurado e tal, em todas as áreas do conhecimento. Eu até listei as perguntas que nós fizemos para chegar a isso. Quais foram os temas mais relevantes nesse ano de 2023 e uma partezinha de 2022, não é? E em que contexto foram feitas essas publicações, por quê, não é? Quais são os temas relacionados a esse grande tema. E então, vimos assim, por exemplo, não é? Vou dizer, estética, a estética decolonial,
Depois, a outra coisa, deixa eu mostrar aqui, peraí. Eu não sei se vai dar para mostrar para todos. Deixa eu aumentar um pouquinho o... Então, vamos projetar o Assis? É aquele mesmo, professor, né? Sim. É o Não, mesmo? É outro. não, é um arquivo, Hum. deve ser um apresentador para compartilhar a sua tela. Aí a senhora clica aí no seu nome, que tem do lado esquerdo. Sim, Deixa eu colocar a senhora lá como apresentadora, que fica melhor. Ó, a senhora agora é apresentadora, certo? Aí é só clicar nesse botão que tem ao lado da câmera, que é apresentar. Aí a senhora escolhe uma janela ou então a tela inteira. A senhora consegue ligar o microfone? Deixa eu ver se eu consigo aqui solicitar a ativação do microfone. Veja se a senhora consegue ver os controles, onde tem o microfone, a câmera. Nós não estamos conseguindo ouvir a senhora. agora sim, Pronto, agora sim, agora sim. agora sim. Se a senhora Aí, quiser mandar para mim um arquivo, eu posso apresentar, professora. tá bom. Eu vou te mandar para o... Você disse por WhatsApp? O WhatsApp é mais rápido. Tá. Então, bom, vou botar aqui currículo. Você sabe o que acontece? É que como ele não está pronto, eu não posso ainda divulgar. Não, eu não, assim que a senhora me der, eu excluo ele aqui. Sim. Tranquilo. Então, Assis. Mande no meu privado que eu. Assis Carneiro. Isso, é ele mesmo. Então, lá vai. Aí eu apresento aqui, depois eu excluo ele. Não se preocupe não, que eu. Vocês desculpem aí, mas geralmente acontece isso, né? Fique tranquilo. Infelizmente, eu não sou muito letrada nessa história. Então, lá vai. Salvar. Bom, lá eu vou mandar para você agora e então você vai ver. A senhora diz qual é a página que eu projeto aqui. Não, esse. 2023. Pronto, agora vai. Se chegar aqui, eu aviso. Uhum. Porque tem uns caras, não sei. Ai, ai, ai. Bom, eu vou deixar. Tá? Não estou conseguindo nem passar para o nosso WhatsApp, você acredita? Se a senhora quiser enviar pelo e-mail também, pode, professor. Uhum.
Desculpa, pessoas queridas, como diz o professor Botelho. Pronto, agora vai. Ai, agora vai. Então, pronto. Vai dar certo. Então, O importante é dar certo. Isso acontece mesmo. ok. Lá vai. Foi. Pegou aqui, professor. Vou só Pegou. baixar aqui. Tá bom. Então, aí, agora a gente vai conversar sobre. Bom, eu vou mostrar só para vocês, assim, para poder vocês terem uma ideia do que está acontecendo realmente nessa história de decolonialidade. Quando o professor fala sobre nós termos esse problema a resolver, que é na nossa formação de uma escola que ignora, não é? Em muitos aspectos, a nossa origem, ignora a nossa diversidade cultural e tem um modelo, inclusive, bastante colonizado, que eu diria. Então, aí nós vamos ver agora, são os tópicos que estão já listados para sair nesse DADES 2023. Pode projetar, o Assis, por favor. Então, olha lá. Aqui, aumentando... Qual é a página? Essa mesma? Essa primeira é a página, tá? É. Eu vou olhar para o original aqui e vocês estão vendo aí as perguntas que foram feitas para poder se chegar a isso. Quais os temas que foram mais relevantes para professores, alunos, pesquisadores, e a que esses temas estão relacionados e em que contexto foram feitas as publicações. Então, nós temos aí uma quantidade gigantesca de decolonialidade em todos os sentidos. Estética, por exemplo, o filme Zama, Estética e Devires. Uma reflexão sobre a organização e representação de conceitos decoloniais na América Latina. Horizontes críticos e decoloniais nos estudos arquivísticos. Olha bem. Arquivos em bibliotecas, não é? Aqui, a decolonialidade nas aulas de língua inglesa. Isso realmente é uma coisa até assim muito interessante de ver. Como é que você dá uma aula de língua inglesa e, ao mesmo tempo, você tem que dar a cultura da língua, né? Porque eu fui professora de língua, então sempre você se refere a um país que fala a língua inglesa, como Estados Unidos ou Inglaterra, e não deixa de ser uma ocasião para você ver a cultura desse país. No curso de letras da UFC, em inglês, a gente leu Shakespeare. E também fizemos algumas leituras na literatura americana, poesias e contos e tal. Aí, mas também nós tínhamos o português no curso de letras. Então, nós tínhamos Machado de Assis, não é? Nós tínhamos os autores portugueses que eram bem importantes para nós, não é? E que eles faziam parte também desse currículo de letras. Agora, aí o que estão vendo aqui é mais a desconstrução dessas aulas de inglês como se fosse a primazia e a preponderância da cultura dos países de origem de língua inglesa. Depois, promoção, ecopedagogia, é outro tema muito interessante para você ver, aquele livro da Cruz Prado e Guterres, que fala sobre a ecopedagogia, é bem relacionado com esse mais conhecido, né? Com a educação ambiental, acho que originou-se disso aí. Pedagogia soliada, educação profissional tecnológica. Olha, isso também outra armadilha que eu digo que às vezes a tecnologia não acaba caindo, que é o excessivo ênfase numa cultura da língua inglesa, né? E
a terminologia é muito assim. O Caio pode dizer isso melhor, que ele é da tecnologia. Relações de gênero e práticas decoloniais de resistência, o imaginário social da professora pedagoga. Depois, a outra, perspectivas ressignificação de direitos humanos. Olha que coisa interessante, gente. Ressignificação de direitos humanos como instrumentos de decolonialidade. O projeto decolonial estético de Exu, encruzilhando a literatura de Cidinha da Silva, o feminismo. Depois o outro, a arte indígena, uma performance decolonial, debatendo a escravidão negra nos estudos em gestão, perspectivas decoloniais, diálogos decoloniais, leitura, letramento e formação continuada de professores de língua portuguesa, não é? A cidadania mundial, um sonho possível, é uma proposta interessante também, que mais ou menos perto do que nós estamos fazendo. Uma sequência didática decolonial, as turmas de física, calcada na inserção de cientistas negros. Educação decolonial e antirracista, sobre colonialismo, hegemonia, não é? Depois vem, eu estou pegando só os decoloniais, porque as línguas, eu fazia aproximações iniciais entre Benveniste e os estudos decoloniais, não é? Do complexo de Édipo, a mitologia iorubá, perspectivas de uma psicanálise decolonial. Olha que riqueza! Perspectiva decolonial, o teatro negro em pauta, jornalismo e decolonialidade, tá? Uma leitura a educação matemática, que é impressionante, essa etnomatemática é uma proposta de uma educação matemática decolonial. Depois, instituições informais por um olhar decolonial nas pesquisas neo-institucionais, no campo, aí ficou, no campo, aí eu não consegui pegar aqui todo o nome aqui. Educação ambiental, decolonial, educação básica, língua portuguesa, não é? E refugiados indígenas, saberes decoloniais nos estudos discursivos da ecolinguística, que é a próxima página, Assis. Praxis decolonial no cursinho popular, Viva a Palavra, letramento, educação para a cidadania global, um discurso reformista neoliberal. Isso analisa essa cidadania global, entra na nossa lista de tópicos, porque realmente o DAIDES, ele chama-se, o departamento que está promovendo lá na União Europeia é Departamento da Cidadania Global. Então, nós achamos muitas publicações sobre cidadania global no Brasil. Não é? Agora, jornalismo decolonial no Instagram. Colonialidade, decolonialidade e medicina na América Latina. Educação ambiental e decolonialidade. Poética decolonial. Eu estou indo mais rápido para poder a gente depois conversar um pouco sobre esse assunto. Educação sob a perspectiva do desenvolvimento local e da cidadania. Desenvolvimento local, aí já implica uma ênfase também na nossa origem, no nosso, não é? Nossa cultura. Etnomatemática e pensamento decolonial. A reforma curricular no Brasil na educação secundária, criando cidadãos globais. Depois a gente vê o que significa isso no artigo. Então, isso aqui é uma lista que vai de todas as áreas possíveis. Eu fiquei muito impressionada, e o Caio também, a Josi, quando a gente começou a ver, diz assim, não para. A Josi ficou com... A Josi, que eu digo, a Josefina, minha filha, ela ficou com essa parte da decolonialidade, ela dizia, peraí, quando é que eu vou parar? Eu digo, não, vai indo, vamos ver o que dá. E teve um momento que nós decidimos parar, era no Google Acadêmico, e não consegui entrar da CAPES, que agora depois o Assis vai me ensinar, não é? Ou me inscrever, não sei, né? A implementação da competência 10 da Base Nacional Curricular Comum, uma análise decolonial, reinventando a ecopedagogia, o que mais? Agora, vejam só, esses
o número 95, 96, 97, 98 dessa lista, que eu estou botando aqui na tela, são os livros do Ailton Krenak e do Munduruku. Os dois são indígenas. O Ailton Krenak foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Olha, é o primeiro indígena que entra na Academia Brasileira de Letras. Não é? Então, esse livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um clássico. Virou um livro que todos têm que ler. Depois, o outro, O Espírito da Floresta, A Luta pelo Nosso Futuro, esse é o do Munduruku. E outra coisa também, aqui nós estamos vendo a inserção de um indígena na Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak, recentemente eleito. Então, é um movimento bastante forte que a gente está presenciando, não é? E que a decolonialidade ela é uma parte tão integrante dessa proposta de cidadania planetária que você não precisa dar o nome mais de cidadania planetária. Não, quer dizer, não precisa dar o nome aqui, mas nós tivemos também um número de publicações de cidadania planetária por si, mas foi bem menos do que a gente está vendo aqui. Cidadania planetária deu quantas? Espera aí, deixa eu ver. Imagina, 12. Educação ambiental, 17. Educação global, 17. Ecopedagogia, 7. E cidadania planetária, 12. Por quê? Cidadania planetária ainda, isso é uma conclusão que eu chego, e o grupo também, o grupo nosso aí, do Caio e da Josi, que ainda é algo que está sendo, vamos dizer, assimilado, difundido, é algo recente. Mas, no entanto, a decolonialidade, ela simplesmente antecedeu essa luta por uma cidadania planetária. E o que está havendo ali é que a parte fundamental de cidadania planetária é a decolonialidade. Não é? Então, são 227 publicações, tá? Eu estou passando rápido, assim, para poder chegar só assim, para poder se dar uma ideia, não é? Geral do que é o que está acontecendo nas publicações. Vocês entrarem no Google Acadêmico e vocês botarem decolonialidade, vão ver isso. Professora, sim. a Roberta colocou aqui no chat uma reflexão. Ela pergunta sobre a identificação desse tema, no caso da decolonialidade, surgiu ela 2 pontos de reflexão. Primeiro, o seguinte: o fato de ser colocado o termo garante que o estudo tem uma proposta decolonial? Segundo, que outros estudos podem ter sem esse termo, mas que expressam genuinamente uma prática, uma proposta decolonial. Ou seja, em ter no título a palavra decolonial, realmente será que é a proposta decolonial? Ou seja, e se não tiver no título, mas dentro do conteúdo tiver uma proposta decolonial? Não, a gente vê também, Roberta, o resumo, tá? Nós não vemos só o título, não. Vamos dizer, o panorama geral é que tem resumo, tem local de publicação, tem autores, é realmente bastante completo quais são os dados. E se você clicar no título, você tem o texto completo. Então, o resumo que vem junto com essa publicação. Essa aí eu coloquei só os títulos, porque eu ia só mostrar para vocês a variedade de associações do tema decolonialidade com outros temas da educação. Agora, realmente, essa pergunta é bastante pertinente. Tem, inclusive, títulos que não têm o nome de decolonialidade e que falam de decolonialidade. Mas, de uma maneira, assim,
menos explícita. Nós não chegamos a todos, olha, nós chegamos a 180. Para essa publicação, é uma quantidade bastante relevante, porque mostra 80% das publicações que nós vamos listar nessa publicação do Digest. Agora, realmente, você está passando, é ótimo isso, gênero, por exemplo, decolonialidade, não é? Ensino de cálculo diferencial e decolonialidade, formação decolonial de educadores. Então, escrita de autoria feminina. Agora, não é o que a gente viu ali, foi uma espécie de, que eu digo que é uma mudança paradigmática nas pesquisas e vamos dizer, nas publicações sobre educação. Tá? História, geografia, olha, matemática, sociologia nem se fala. Não é? Então, há uma relevância enorme de decolonialidade para nós, para hoje em dia. Isso é um movimento que eu considero extremamente positivo. Vocês estão vendo aí, ele está passando, vocês conseguiram identificar escrita decolonial, né? Bastante coisa sobre a educação, a cultura negra, a cultura dos indígenas e outros. Eu acho que desses dois grupos, não é? O mais da cultura negra do que a dos indígenas, mas bastante estudos sobre a cultura africana, as danças, a música, a filosofia. Então, realmente, vocês vão ter isso. Eu só não posso deixar com vocês, porque ainda não está, nem está pronto ainda, nem está publicado, e ainda agora que a gente vai fazer uma análise. Bom, Assis, podemos parar a apresentação aqui, porque aí eu vou passar a falar mais um pouquinho só sobre esse resultado. O que agora nós temos que fazer o que nós temos que fazer agora é uma introdução, tá? E nessa introdução, nós já até começamos, a gente vai analisar esse fenômeno da decolonialidade, não é? Inclusive, na reunião que houve a semana passada, que eu falei num número muito grande de decolonialidade, o pessoal de Portugal realmente ficou muito surpreso, e eu acho que a reação é muito interessante nesse ponto, e foi muito bem acolhida pelos portugueses, né? Porque eles sabem que decolonialidade nós estamos falando mal da colonização portuguesa, né? Então, agora, mas tem sido bastante, eles têm sido bastante receptivos e interessados, né? Bastante interessados. Tem um dos membros do grupo de português que está fazendo uma tese, não é? E então ele estava dizendo, olha, isso aqui para mim está sendo um prato cheio de informação para a minha tese. Eu não sei ainda sobre o que é a tese dele, eu mandei perguntar. Ele ainda não me respondeu. Mas é interessantíssimo o fato que o nosso grupo somos nós e os portugueses, os brasileiros e os portugueses. E a decolonialidade é o assunto agora. Agora, ao mesmo tempo, o Digest incluiu países da América Latina, não é? E 2 países da América Latina e 2 países da África, 2 de língua portuguesa, né? E então estão abrindo mais. E esse assunto é um assunto dominante. Por quê? Não só pelo fato da entrada dos colonizados, não é? Que estamos falando de decolonialidade, como também pelo interesse dos colonizadores no que pensam os colonizados. Eu acho que eles nunca tinham ouvido, sabe? Eles nunca tinham ouvido o que a gente pensava. E agora estão um tanto surpresos.
Eu vi que há umas reações até assim. Teve uma reação de uma inglesa que questionou isso, que cidadania global incluía isso, já incluía esses tópicos e tal. Eu digo, não, decolonialidade não. Agora, o que essas coisas todas têm a dizer também é que nós estamos falando do ambiente de universidade, de escola, ambiente educacional, certo? E esse ambiente educacional, ele é altamente interdisciplinar. E então, o fato de que nós temos em todas essas áreas é muito significativo e acho que todos têm a aprender com isso, colonizados e colonizadores. É difícil você ter, eu acho, pelo que eu tenho de conhecimento assim desse pessoal aí da Inglaterra e Estados Unidos, é que há uma perplexidade com relação a esse movimento decolonial. Tá? São todos pesquisadores, não é o grupo, são de pessoas que estão interessadas em pesquisa, em publicação e tal, e que eu acho que tem muito a ganhar, mas há uma fase assim de perplexidade, como eu falei, um pouco de transição, de ver como é que vão se situar aí, e já me fizeram perguntas, por exemplo, o pessoal da Bélgica, né? Me perguntou como era que eles deveriam agir, porque eu falei que muito do conhecimento que nós aqui, nessa nossa ideia colonizada, não é? A gente tinha perdido muito do conhecimento dos indígenas, não é? E que nós estávamos tentando recuperar isso, não quer dizer que nós estamos assim tão inseridos nesse decolonialismo ainda, né? Nós estamos nos iniciando nisso. Eu digo que é uma profusão de publicações, mas ao mesmo tempo, olha, eu declaro que a minha ignorância nesse fato, eu fiquei muito surpresa. Agora, o que está acontecendo no caso deles, a pessoal da Bélgica perguntou: vocês estão interessados, então, no conhecimento dos indígenas e dos afrodescendentes? E nós, o que é que fazemos? Eu digo, olha, é difícil pensar numa ótica do colonialismo, daquele colonizador. Por quê? Como significaria, por exemplo, a Bélgica com o Congo belga? Significaria como que iria recuperar o conhecimento que foi perdido na colonização? Que tipo de atitudes deveriam tomar para poder, se acha que vale a pena, então, né? E como vão fazer? Isso eu não posso dizer. Eu não dei respostas, porque é um negócio que ninguém nem pensou na vida de essa mentalidade do colonizador. Agora, ao mesmo tempo, depois que eu falei isso para eles, eu fiquei pensando que nós também, é como disse o professor, o que nós temos de opressor? Porque nós temos de opressor e oprimido. Não é? Quem é que carrega o chicote de vez em quando? Somos nós também. Nós aqui dentro do Brasil temos o chicote também. Há muito racismo, então há muito colonialismo regional, não é? Então, eu estou morando agora em São Paulo e eu vejo isso, vamos dizer, uma espécie de, eu não digo arrogância, mas de sentimento que tem a civilização e tal. Agora, ao mesmo tempo, essas lições assim, quem é que está trazendo essas lições? As pesquisas educacionais, os pesquisadores que estão aí, e há muito tempo, desde o Machado de Assis, desde a Anísia Floresta, que estão falando. E aí nós, de repente, nos damos conta disso? Por quê? Eu não sei a resposta, mas eu acho que é um momento muito precioso da gente aproveitar e cada vez mais fazer essa imersão nessas publicações.
Isso vai sair publicado, o livro todo, em PDF, com acesso pela internet, no próximo ano, né? Quando terminar tudo, aí é que eles vão fazer toda a correção, a diagramação e tal. Aí, quando estiver todo publicado, eu coloco no nosso site do currículo, no nosso WhatsApp, por e-mail, onde for. E realmente eu acho que tem sido uma experiência muito boa. Eu gostaria até de ouvir o Caio, hein, Caio? O que você diz? Você pode abrir o Assis para o Caio, por favor? É só abrir o microfone e a câmera, Caio. Oi. Quase. Pronto, pode falar. Oi. Alô? Tô ouvindo. Gente, não vou ligar a câmera não, porque a minha casa aqui tá uma bagunça. E eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo aqui, mas vai dar certo. Tranquilo, Caio. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer. Só um minuto, Caio. Professor, Oi? a senhora está com o microfone desligado, viu? Para poder ligar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Show. Primeiramente, agradecer a professora Silvia pelo convite, né? Porque eu não esperava meu envolvimento assim, porque eu tava tanta coisa para fazer. Eu até falei para ela que eu tava bastante atarefado. Mas aí eu aproveitei a oportunidade também, como era publicação de grande porte, né? Para poder me envolver com outras coisas. E realmente está sendo bem bacana essa experiência de estudar esses temas, né? Que inclusive tem a ver com o que a gente está debatendo aqui na disciplina. E realmente esse tema da decolonialidade ele é bem presente nas discussões atuais, né? Inclusive encontrei até coisas na minha própria área da educação física. Então, realmente, como a gente comentou nas reuniões, tem sido muito interessante essa descoberta de que esse é um tema que, para nós, né, como o professor Botelho até colocou no início da nossa aula, que foi até uma visão minha mesmo, de que talvez para os europeus, né, para os colonizadores, assim se eu posso dizer, para eles seja até mais assim confortável esse tipo de pesquisa, né? Já que o tema principal da decolonialidade é ver um pouco a nossa visão mesmo, né? Assim, como colonizados, como grupos que até então estão construindo sua própria história. Então, foi muito interessante todo esse contexto. E aí, estamos aí nessa busca, né? Já estamos quase que nos finalmente da pesquisa. Tem alguns detalhes que a gente precisa ajeitar, né? Mas é muito interessante toda essa visão que envolve educação, envolve política, que envolve grupos identitários, né? Então, acho que essa questão vai muito além da educação. E o próprio currículo também, né? Assim, eu acho que cada curso, aqui somos várias áreas diferentes, poderia ter a sua visão decolonial, né? A visão decolonial das letras, das pessoas que estudam biologia, né? Para ver qual é o perfil, qual é o perfil desses grupos, né? Então, eu acredito que tem sido muito bacana essa experiência. E que vocês acompanhem, né? Quando eu tiver tudo pronto, a gente vai enviar para vocês, para que vocês possam acessar, conferir. E que próximo ano, quando tiver o 23, 24, né, professora? Que os colegas possam participar também junto com a gente. Muito bem, Caio. Obrigada, hein, E disse tudo. A meu ver, eu acho que essa participação do Caio tem sido extremamente positiva, porque não só ele vem com essa outra visão da educação física, como também ele entende profundamente do tal do Zotero, que é o aplicativo que nós estamos usando, que é meio complicado. Agora nós estamos entendendo um pouquinho mais, né, Caio? Acho que nós estamos chegando lá. Mas então é isso que eu tinha a dizer hoje, e deixando assim em aberto, sabe, essa discussão para quando nós tivermos a introdução pronta, porque a introdução a gente tem que fazer uma espécie de análise do que foi publicado por nós, não é?
dentro dessa perspectiva do Douglas. E aí, depois, não sei, daqui a uns... Eu acho que a semana que vem é nosso prazo para entregar a introdução, então já vai estar pronto, talvez daqui a umas 2 semanas a gente possa falar. Tá bom? Então, muito obrigada aí, professor Botelho. Passo a palavra para a palavra aí. Obrigado. Bom, meus amigos, então, agradecendo a atenção de todos, queremos só chamar a atenção para esses aspectos da construção de um conhecimento. De certa maneira, várias tentativas já foram feitas nesse sentido também. Então, tem um livro que é referência, que nós citamos desde o início, que é Intelectuais à Brasileira, Sim. do Sérgio Miceli. Vocês são um grupo de intelectuais à brasileira. Veja, a palavra intelectuais tem que ser qualificada. E por que tem que ser qualificada? Porque muitos intelectuais, também europeus, se dedicaram no passado a um trabalho de justificar a escravidão. Então, criaram teorias para explicar por que nós nunca poderíamos avançar, nos desenvolver. Porque aqui é quente e nós somos mestiços. Essa calor e mestiçagem condena. Por isso é que a gente tem que estudar na Europa. Você sai muito bem, vir para cá, juntar essa indiada toda aqui, né, para compreender o que é por dentro esse mecanismo da dominação. E tem alguma ajuda dos próprios europeus. Não se esqueçam de ver as artimanhas da razão imperialista, que vai ficar muito claro o que a gente está propondo. Então, a própria noção de verdade, de ciência que a gente tem, termina sendo construções culturais que não tem nada a ver. Então, a gente tem que dialogar. Diálogo é a nossa palavra-chave nessa construção curricular. A cidadania planetária é a cidadania do diálogo, não da submissão. De submissão nós estamos fartos por aqui. Ó. Agora, se é para o diálogo, conte conosco. E é nessa perspectiva dialogante que eu quero dar um aviso. Eu recebi alguns recados aí angustiados. Nós estamos com a segunda carta aí, eu sei que tenho recebido algumas já, me deixaram muito feliz, já disse isso no comentário. E nós temos esse mês de outubro até o dia 31, que é terça-feira próxima. Eu recebo até o dia 31, tá bem? Para a tranquilidade dos espíritos. Um grande abraço. E algum comentário, alguma promessa, alguma ameaça, alguma coisa assim? Então é isso. Um grande abraço, sucesso para todos, felicidades. Professora Silva, grato pela atenção de hoje, foi ótimo. Até a próxima.